Olá, seja você muito bem-vindo ao Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Desde que foi promulgada a Constituição de 1988, já houve 4 grandes tentativas de realizar uma reforma no sistema de impostos do país. Desde 2019, tramitava aqui na Câmara uma dessas propostas, a PEC 45, que agora reúne um raro consenso entre os diversos atores que participam deste processo, que é bastante complexo. A reforma dos principais impostos e contribuições, sobretudo aqueles que afetam o consumo, passarão a ter novas regras. Eu sou William França e é sobre a aprovação desse conjunto de novas medidas que vai impactar a vida de todos nós que eu converso agora com o deputado Gilmar Tato, que representa o estado de São Paulo pelo PT e que está em seu 3º mandato. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, prazer estar aqui, William. Muito bem. Deputado, essa proposta que, enfim, andou depois de todas essas tentativas, ela pretende trazer um pouco de equidade, né? Hoje o sistema de cobrança de impostos é muito desigual no Brasil, né? Os mais ricos pagam menos, às vezes, que os mais pobres. A ideia é dar esse equilíbrio. Esse equilíbrio e também desburocratizar. E todo esse debate, como você mesmo falou na abertura, ele já existe há quase 40 anos no Brasil. E eu fui secretário de Transporte de São Paulo e quando a gente ia apresentar, por exemplo, uma ciclovia, uma coisa básica, a gente olhava e verificava o que estava acontecendo nos outros países. Então a reforma tributária, principalmente para quem é leigo, quem está assistindo, não sabe, tem medo inclusive de aumento de impostos, né, que é uma grande paura, ela tinha esse medo. E aí vamos verificar como que países que implantaram esse sistema que foi aprovado aqui na Câmara. Nós temos da junção de impostos. Da junção de impostos. Tem 174 países no mundo. O Brasil vai ser o 175. Então, e está em países modernos, países que estão na OCDE. Então, portanto, e que diminuiu a desigualdade social. Então, por isso que ela é fundamental. Aqui no Brasil nós temos, e é comum, eu sou do estado de São Paulo, que sempre foi vítima disso, da guerra fiscal. Daquela farra de incentivos que às vezes um estado vizinho ou um outro estado acaba dando e prejudicando o estado em relação ao outro. Eu já fui deputado estadual, aqui também vários mandatos, estou no 3º, eu falava, imagina se o estado de São Paulo entrasse para valer na guerra fiscal. Ele quebrava os outros estados. Se ele oferecesse os benefícios para puxar as empresas para lá, né? É um estado forte, o PIB é grande no estado de São Paulo. Então, isso é perigoso, inclusive. E esse novo modelo, ele acaba com isso, tá certo? E ele fortalece, inclusive, esse termo da desigualdade entre os estados. Ele incentiva, inclusive, estados menores, estados pobres, para que eles possam ter a oportunidade de crescer. E eu acho que a grande sacada é que é no consumo que você vai taxar. Quer dizer, o município que consome, o estado que consome, ele é beneficiado, entendeu? E tem uma transição de 50 anos para poder equalizar esse modelo. Então, ele começa a partir de agora, evidentemente. Caso aprovado aqui, aprovado depois do Senado e vai adiante. Né? Ele tem essa transição, mas não significa que a transição vai ficar parada. Não, a partir de então já começa esse novo modelo no país e você vai trabalhando as distorções. E essa PEC que foi aprovada, ela também beneficia aquilo que é o mais importante, o alimento. Quer dizer, alimento você tem taxação zero. Uma desses problemas que o senhor citou aí, que criaram-se medos em torno do tema da reforma tributária, foi de que iria sobretaxar a cesta básica, e é o contrário, não é isso? A cesta básica está fora, está isenta disso. Não só a cesta básica, mas você tem também na área da educação, na área da saúde, do agro, está fora.
você excepcionaliza a Zona Franca de Manaus, e a Zona Franca de Manaus teve uma preocupação, inclusive, nós tivemos uma preocupação de você fazer uma transição lá para fazer com que empresas realmente fiquem lá e que gerem empregos e que tenha também aquele viés da transição ecológica, que esse é o objetivo. Você incentiva a exportação, que o país ganha com divisas. Evidente que você começa a ter uma rigidez maior em relação à importação, porque a partir daí você quase que obriga o Estado brasileiro, mas também os empresários a produzir no país, gerar emprego, desenvolvimento no país, investir em ciência e tecnologia. Um novo modelo de negócio que está sendo implantado, Exatamente. assim podemos dizer, né? Saiu um estudos, né, do IPEA que eu achei muito interessante, que eles colocam que após 2027, nos próximos 5 anos após 2027, nós vamos ter um crescimento, a economia, um crescimento de 2,34 a mais, entendeu? Isso é fantástico. Então, só essa mudança, sem aumentar impostos, e só essa maneira de você operar, organizar o Estado brasileiro e organizar a economia e todos os agentes econômicos de tal maneira. E os especialistas falam que, inclusive, do ponto de vista dos contenciosos judiciais, porque o que acontece com as grandes empresas, as megas empresas bilionárias? Eles contratam os grandes escritórios, que os grandes escritórios de advocacias ganham com isso, para judicializar. Porque para eles fica mais barato você pagar escritórios e não pagar os impostos, e você judicializa. Isso é tão complexo o sistema que precisa de uma engenharia negócio, jurídica para poder resolver isso. Né? A literatura, a legislação tributária no Brasil, nem a Fazenda, nem aqueles que cobram entendem, entendeu? Então, por isso que você tem esses megas escritórios, você tem no próprio STF bilhões lá para ser julgados em função dessas ações, dessa burocracia e dessas amarras que tem na legislação. Então, você veja, William, uma votação assim, depois de muita discussão, muito debate, ouvindo todos os setores. Essa casa aqui, ela há 40 anos de debate essa Mas questão. Dessa vez parece que houve uma química diferente. Sabe por quê? Porque eu acho que houve um entendimento que a questão da reforma tributária não é um problema de base de governo e de oposição, não é um assunto de governo, é um assunto de Estado, é um assunto de organização do Estado. Só que para chegar nisso precisou de tempo, porque e aí os partidos começaram a entender, tanto da situação, da base do governo, como da oposição, que realmente o Brasil precisava desse chacoalhão, dessa coisa de falar o seguinte: olha, não dá mais para a população pagar imposto e para o empresário pagar imposto e ele não vê retorno. Então, agora há um alívio, há um ambiente saudável. É evidente que a economia tá ajudando. Quando você tem um controle da inflação, está diminuindo a inflação, você está baixando os dólares. Isso tudo pode, inclusive, ajudar nessa discussão da queda da taxa de juros, né? Ajuda na queda do crédito. Exatamente, facilita o crédito. Você tem um Estado indutor, você tem uma preocupação também de produzir os produtos aqui, de investir em ciência, como eu falei, em tecnologia, inovação. Esse ambiente econômico, ele ajuda. E é um processo, porque começamos votando a PEC da transição, que foi ainda na legislatura anterior, depois o chamado arcabouço fiscal, e agora essa PEC, a PEC da tributária, que ela trabalha muito sobre o consumo. O viés dela é sobre o consumo. Nós temos um outro no segundo semestre que espero que esse debate continue, porque não terminou aí. Sim. Por exemplo, a questão de uma reforma sobre a renda, sobre o patrimônio. Que são, vamos assim dizer, são decorrentes desse ajuste maior, né? São irmãs, né? São irmãs. E se você se fizer um comparativo dos países da OCDE, dos Estados Unidos,
os impostos vinculados ao consumo lá é muito menor. E os impostos vinculados à taxação sobre a renda e sobre o patrimônio, lá é muito maior do que aqui. Então, há uma desigualdade muito grande no Brasil, né? Nós temos 203 milhões de brasileiros, uma desigualdade muito grande. Por mais que o governo faça, né, ações ligadas ao Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, mais médicos, do ponto de vista estrutural, você não consegue, não é suficiente. Isso. Então você tem que ter uma reforma efetiva do Estado brasileiro, e aí passa pela reforma do patrimônio, da renda e também dessa reforma ligada ao consumo. Então eu acho que o ambiente está um ambiente saudável para vir investidores para cá, para as pessoas investirem no Brasil. O Brasil hoje, o ambiente é totalmente outro, e não é à toa que mesmo nesses 6 meses do governo Lula, a economia melhorou, o povo está melhorando de vida, e o país está sendo respeitado lá fora. E essa reforma, ela veio justamente, eu acho que agora... somar esse cenário. Veio somar, e agora o tabuleiro está na mesa, é jogar o tabuleiro, governar e melhorar a vida do povo. Eu acho que é esse o grande desafio desse governo. Deputado Gilmar Tato, eu gostaria de agradecer a sua participação. Nosso tempo acabou. Essa conversa é longa, porque tem vários desdobramentos dela toda, né? Mas eu gostaria de agradecer a sua participação e pedir para o senhor uma última explicação para a população. Vai ter aumento na carga tributária? Nenhum, aumento nenhum. Isso, inclusive, tem uma trava, está na Constituição agora, que é proibido ter aumento da carga tributária. O que vai ter, na verdade, é uma reorganização de todos os impostos e também dos produtos, uns que não são produtos essenciais sendo taxados mais, como a questão de iates, helicópteros, lanchas, que não pagam impostos, e você desonerar e não pagar impostos para a cesta básica, por exemplo. Então, zero aumento de carga tributária. Mais uma vez, muito obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais sobre a reforma tributária e todas as outras discussões aqui do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda a sugestão para seguir as redes sociais da Câmara no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Novamente, muito obrigado por sua atenção.